Alô, eu sou o Cowboy Taibani, Cowboy Digital, e hoje a gente vai falar sobre uma outra infecção chamada The Joy. Esse canal não é para crianças. Atenção para os avisos de gatilho na tela, atenção, olha aí, atenção, atenção. Teve uma pessoa específica pedindo muito por esse vídeo e esse momento finalmente chegou. Eu espero que goste do resultado, viu? Bom, inicialmente vocês já devem saber que existem várias AU de infecção ultimamente. Elas deram um boom, acho que 1 ou 2 anos atrás, mas ainda tem várias sobreviventes que estão aí prosperando. Um AU de infecção, ou AU de terror no geral, envolve pegar uma coisa que tem uma fandom mais ou menos grande, que tem alguma relevância, né? Geralmente são desenhos animados, e colocar elementos de terror para tentar atrair o público do goré. Por algum motivo estranho, o pessoal que é da fandom de desenhos animados geralmente converge muito com o pessoal que é fã de gore. Vocês podem ver no meu canal, porque eu sou completamente baseado nisso. Eu comecei querendo fazer conteúdo gore, assustador na real, e acabei me envolvendo com o mundo My Little Pony. E daí, chegamos ao alvo de hoje, O Incrível Mundo de Gumball, que é uma série animada da Cartoon Network, lançada em 2011, muito mais velho do que eu imaginei que era. A série retrata uma família normal americana de coelhinhos, gatinhos e um peixe adotado, que vive numa cidade pacata e conta as histórias da vida cotidiana do garoto Gumball de 12 ou 14 anos e o seu irmão adotado que eu falei, o Darwin, que é o melhor personagem da série. E as peripécias deles na escola, tentando viver a sua infância e adolescência, lidando com a internet e outras coisas estranhas. A série chama a atenção pelo seu estilo de arte muito legal e interessante, que conta com umas coisas assim meio art pop pulando na tela, personagens de diferentes texturas, referências muito legais e eu diria que conquistou o coração do público. Essa série me lembra muito o Eixo, Chowder, Flapjack e outros similares. Resumindo então, tem um canal no YouTube que resolveu fazer um AU de infecção de terror baseado num episódio muito específico de Gumball. Primeiro a gente precisa falar sobre o episódio de Gumball onde esse AU é inspirado completamente. Eu assisti muito Gumball quando eu ainda assistia Cartoon Network assiduamente e também alguns episódios soltos na Netflix, mas com certeza eu não iria me lembrar desse episódio assim só pelo nome. Até porque a gente via no Cartoon às vezes completamente fora de ordem, eu pegava o episódio na metade, meio foda-se. O episódio The Joy, ou A Alegria, é da terceira temporada lançado em 2014. O episódio começa numa segunda-feira e é de manhã, hora dos garotos irem pra escola. Mas eles estão bastante irritados porque tem aula e porque é segunda-feira. Então o pai deles, o Ricardo Watterson, dá um super abraço neles. Na verdade, um abraço maravilha, que instantaneamente deixa os garotos felizes. Mesmo que eles ainda estejam meio tortinhos das ideias. Afinal, ninguém gosta de segunda-feira. E lá na escola, a Dona Macaca, ou a Senhorita Símio, tá infernizando geral como é de praxe. Mas ela fica especialmente brava quando nota que o Gumball e o Darwin estão super felizes numa segunda-feira. Eles estão tão felizes que estão até falando em autotune. Quando ela vai questioná-los, o Darwin até diz, pô, acho que tem algo de errado com a gente. Mas nenhum dos dois sabe explicar exatamente o que é. Mais do que depressa, a Senhorita Símio fica preocupada com a saúde dos alunos e vai avisar o Diretor Brown sobre uma epidemia que está se espalhando, algo que ela descreve como uma explosão de alegria, que é bem parecido com a imageria que se formou quando o Ricardo usou o abraço maravilhoso. Note que esse episódio tem uma lavagem de cores meio escura e alguns elementos gráficos de terror. O episódio também brinca um pouco com o elemento found footage, que muita gente gosta e muita gente odeia, que foi popularizado pelo filme A Bruxa de Blair. Mas aqui nesse caso é apenas a Senhorita Símio falando com a câmera, coisa que também já foi usada em muitos AU de terror como My Little Worms, o saudoso. Já tem uns 3 vídeos aqui no canal sobre isso se você ainda não viu. Enfim, a Senhorita Símio tá pra lá e pra baixo falando sobre como tá acontecendo essa epidemia, mas ninguém tá levando a nossa macaquinha a sério. Então ela tenta documentar os sintomas dos garotos. E eles não parecem conseguir parar de sorrir,
e estão tendo também algumas alucinações. A senhorita Símio joga um container de xarope neles, achando que era água, e coloca o Darwin e o Gumball em uma quarentena. Mas em determinado momento ela consegue ver as almas deles saindo do corpo. Só que ela não consegue pegar isso em câmera, então o pessoal continua sem acreditar nela. Ela chama o diretor Brown para mostrar sua prova cabal, os garotos desvividos dentro da quarentena. Olha aí o coitadinho do Darwin todo arreganhado. Mas o Sr. Brown continua ignorando a diva primata e acaba entrando na quarentena e sendo atacado. Sim, ela estava certa esse tempo todo. A enfermeira da escola também é atacada e esses 4 vetores conseguem infectar a escola toda em poucas horas. Enquanto isso, a senhorita Símio está procurando uma resposta. O que ela pode fazer contra essa infecção? E ela está fazendo isso do jeito mais científico possível, jogando tudo para cima e esperando que caia uma resposta do céu. E também socando as coisas em câmera lenta. Ela descobre muito por acaso que a resposta é música, porque tem uma música bem triste que acaba curando o diretor Brown. Mas ela não sabe o nome da música nem nada, e forma um plano: tocar essa música nos alto-falantes da escola. Ela consegue atravessar os corredores infestados de alunos, saltando e driblando eles. Mas quando finalmente chega à sala do alto-falante, ela é pega pelos pacientes 0, Gumball e Darwin, e infectada. Ela até tenta documentar seus últimos momentos antes da infecção, e o episódio acaba assim: bad ending. Todo mundo virou zumbi, menos o diretor Brown. Esse episódio é legal, pô, ele não é muito memorável pra mim, embora agora todo mundo pareça se lembrar dele como o episódio mais assustador de Gumball. Confesso que eu não achei nada assustador. O que ficou na minha memória mesmo foi o diretor Brown imitando a senhora Símio na sala dele fazendo... E eu lembro de gostar desse episódio porque ele era focado na senhorita Símio e eu gosto dela porque ela é uma macaca. Só por isso. Eu sou um homem bem fácil de agradar. Mas agora que a gente tem todo esse contexto, vamos ao que interessa. Há um ano atrás, ou mais ou menos isso, o canal Alice Originals lançou o vídeo The Joy Tawug Infection AU. E eu fiquei pensando, o que caralhos é Tawug? Ou Tawog? Parece ser uma palavra, sei lá, tailandesa, asiática, coreana. Será que tem a ver com infecção? Será que é uma sigla para o nome do vírus? Será que é um segredo ainda não desvendado sobre essa... Cara, é o nome do desenho, seu animal. Ah, tá. Pera, então é T-A-W-O-G. O primeiro episódio começa com a Anaís e o Darwin andando pela escola. Eles estão com as roupas meio de sobrevivente, meio pós-apocalíptico fashion. E o Darwin fala pra ela que deve estar tudo bem, o Gumball vai ficar bem. Afinal, fala sério, foi só um abraço do papai. E a Anaís responde: Você não tá vendo as consequências disso? Isso é sério. E ela explica que os outros estão sendo afetados, e eles não sabem exatamente quais serão os efeitos dessa infecção. Eles têm que sair dali o mais rápido possível, mesmo que isso signifique deixar o Gumball para trás. Nota essas bandanas que eles estão usando aqui, provavelmente para cobrir o rosto, mostrando um sorriso desenhado. A senhorita Símio usou isso no desenho. Ela sorriu forçado para parecer mais com os infectados e não se destacar enquanto atravessava o grupo. A Anaís termina dizendo: Por favor, vamos só ficar juntos e não nos separar. Mas o Darwin para por um momento para chorar e então... Vai e se salve. E é assim que acaba o primeiro episódio, de uma forma bem impactante, deixando a gente com várias pulgas atrás da orelha. Antes de ir pro segundo episódio, tem um textão na descrição desse primeiro, dando um contexto sobre as diferenças dos dois, sendo o AU e o episódio. E eu vou ler pra vocês. Numa manhã de segunda-feira, Gumball tava completamente irritado de ter que ir pra escola, e pelo fato de ser uma segunda-feira. Darwin tenta animar ele, mas nada funciona. E depois que a Anaís percebe isso, ela diz pro pai lhe dar um abraço. Quando o abraço normal não funciona, acontece o abraço maravilha. E é aí que a história começa. Gumball parece feliz, e o Darwin não percebeu nada de diferente. No entanto, durante a classe da senhorita Símio, Gumball começa a agir meio estranho. Então, ela manda ele para a sala do diretor, que acha aquilo bastante curioso. O Gumball não parava de sorrir. Ele leva o Gumball para a enfermaria e quando está sendo examinado, ele começa a rir e abraça o diretor Brown, que tenta empurrá-lo, resultando numa mordida.
Após morder ele, o Gumball sai correndo e rindo. Na hora do lanche, tudo parecia muito estranho. Anaís e Darwin estavam lanchando juntos quando começam a ouvir gritos dos outros estudantes que saem correndo. A visão deixa eles completamente perturbados. O diretor Brown estava correndo e rindo atrás das crianças, perseguindo elas aterrorizadas, tentando abraçá-las e mordê-las. Darwin e Anaís tentam pará-lo, mas não adianta. Então ele os persegue. Eles conseguem despistá-los e se esconder numa sala de aula. Assustados e aterrorizados, eles tentam descobrir o que fazer em seguida. E foi aí que a gente começou o episódio 1. Vamos agora para o episódio 2. O episódio 2 começa com a mãe deles, a Nicole, chegando em casa e estranhando a falta das crianças. Mas o Ricardo diz que eles devem estar dando um rolezinho depois da escola, como era de praxe. E a Nicole acha meio estranho ela tá tão preocupada assim, não deve ter acontecido nada. Mais tarde, na mesma noite, podemos ver as notas da Anaís, que criam um panorama dos infectados. Isso é clássico de muitos AUs, eu pessoalmente não gosto muito, mas eu acho que ele serve pra dar uma resumida na narrativa. Pra mim, dá uma quebrada de ritmo, mas tudo bem. E eu acho que vem muito da videogametização das coisas. A primeira nota é sobre a Masami, que tá no estágio 3 da infecção. Ela tá muito mais rápida e parece agressiva enquanto voa, sem alterações na aparência, a não ser a baba colorida. Isso também era notável no desenho. A principal marca dos infectados, além do sorriso, era uma baba colorida. Eu não sei porquê, mas isso aqui me lembra muito uma coisa extremamente específica que eu não sei se foi um efeito mãe dela ou não. Então deixem aí nos comentários se vocês se lembram de uma bolacha recheada, onde o recheio deixava a língua colorida e tinha exatamente esse tipo de esquema de arco-íris. Eu acho que era da Passatempo, mas eu não consegui me lembrar direito. Enfim, João Banana, segundo infectado do registro da Anaís, tá em estágio 2. Ele tá com um olho maior, uma marca de mordida grande e também parece ter perdido muito fluido. Ele tava chorando e pedindo ajuda, dizendo que não conseguia parar de sorrir. Aquilo tava começando a tomar conta do corpo dele. Diretor Brown, estágio 3. Tá perdendo o cabelo. Ele também tá mais alto, maior e mais agressivo. O próximo é o Darwin, marcado como saudável, e as anotações são: estamos exaustos, sem sinais de vírus. Ele quer encontrar o Gumball e ainda tem esperança. A Anaís então modifica essa anotação de saudável para desconhecido e bota um post-it dizendo desaparecido na foto da anotação e termina escrevendo: possivelmente foi finalizado pelo Gumball. Ela toma um momentinho breve para chorar, mas nota alguém se aproximando. É a Carmen. E a pequena não tá nem aí não, ela vai pro ataque. Mas a Carmen fala pra ela: espera, pô, não tô infectada não. As meninas acabam se juntando e a Anaís diz que vai fazer o possível para deixar a Carmen a par de toda a situação. Ela leva a Carmen para o seu QG na enfermaria, onde montou um quadro tentando entender toda a situação e as notas que já tinha coletado. Ela diz o seguinte: pela minha pesquisa, parece que esse vírus está se espalhando mais rápido do que jamais imaginamos. Pode pensar que são apenas zumbis, mas é mais do que isso. Estão se transformando em monstros irracionais felizes e vão tentar conseguir o maior número de infectados possível. Eu chamo de a felicidade. A Carmen pergunta se já tem algum jeito de parar tudo isso, mas a Anaís diz que ela tá tentando juntar o máximo de sobreviventes para tentar então procurar a cura. Tela preta, e vamos finalmente saber mais notícias do casal Watterson. Eles passaram 2 horas procurando as crianças, chamaram a polícia, mas não teve rastro nem sorte. Então eles decidem tomar as rédeas da situação e ir até a escola procurar por eles. Mas uma vez que entram, nunca mais foram vistos. Lá dentro, o Ricardo diz que provavelmente não vai ter ninguém na escola a essas horas. Já é 1:30 e pouco. E a Nicole parece muito frustrada com como os policiais estão lidando com isso. Rapidamente, os dois são atacados pelo João Banana, mas a Nicole dá um jeitinho. Ela parece perceber rapidamente que talvez tenha exagerado. De volta às meninas, descobrimos que essa bolsa com uma carinha que a Carmen estava carregando desde o começo é o Alan, o seu namorado. Eu lembrava que os dois tinham alguma coisa, mas eu não sabia que era tão oficial assim. E eu realmente pensei que era só uma bolsa com carinha. As garotas acabam escutando o grito do Ricardo e vão lá ajudar. O casal Watterson estava prestes a ser atacado de novo, mas a Anaís aparece, com um bastão.
Ela é desarmada por um momento, mas acaba usando a própria Carmen como arma. Assim, o grupinho escapa e todos voltam pro QG. A Nicole pergunta a Anaís o que tá acontecendo, onde estão seus irmãos? E ela começa a chorar. Nesse quadro podemos ver a folha de caderno que descreve o Gumball, e dá pra ler ali que ele tá na infecção estágio 3. Para finalizar, uma figura aparece no corredor à espreita, que pode ser tanto a cauda do Gumball como o diretor Brown ou qualquer outra coisa, não dá pra dizer direito. Eu até pensei que talvez fosse a cauda da senhorita Símio, na verdade. O terceiro episódio tem um tipo de animatic do que já aconteceu, mostrando o Gumball recebendo o abraço, ficando estranho na aula da Símio e depois indo pra enfermaria e atacando o diretor Brown. Daí começa toda a infecção e mostra o que aconteceu com Darwin e a Anaís. E ela contou tudo isso para os pais dela. O diretor Brown encontra no corredor o resto das pessoas que foram neutralizadas pela Anaís e consegue revivê-los regurgitando um tipo de substância da alegria dentro deles. O próximo vídeo se chama Joy Infection Informative Video. Um vídeo tipo institucional, usando aquele esquema que foi muito usado em Digital Horror e ARGs, sabe? Dando informações sobre algum evento como se fosse um vídeo do governo. Só que esse aqui tá vindo diretamente do caderninho da Anaís. Novamente, a origem da infecção é contada, mostrando que veio do abraço maravilhoso do Ricardo Watterson, dando novamente essa informação que a gente já recebeu várias vezes. Após o Gumball morder o diretor, a infecção começou a se disseminar e o Gumball desapareceu misteriosamente. O início da infecção se deu quando Brown atacou os alunos na hora do lanche, quando estavam todos reunidos no refeitório. Os sintomas são olhos vermelhos inchados com um brilho arco-íris, sorrisos incontroláveis com saliva cor de arco-íris, também veias inchadas, suor excessivo, perda de cabelo e, dependendo do indivíduo, crescimento anormal e prolongamento dos membros. Mas o que podemos fazer? Tentar se mesclar aos infectados, lavar as mãos com frequência e ajudar os que necessitam. Se encontrar um infectado, o vídeo recomenda que se ataque e não corra. Então é melhor juntar armas e não parar de atacar até que eles parem de se mover. Se for mordido, separe-se dos outros e aceite o seu destino. Aí a gente tem algumas mensagens naquele efeito meio glitch que também é muito popular no horror digital. Dói pra sorrir. Não há esperança. Por favor, me ajude. Eu não consigo parar de sorrir. Depois disso tem uma coletânea de imagens dos infectados sorrindo e acabou. A parte 4 desse AU deve sair ainda esse ano. 2 meses atrás saiu o último teaser e por enquanto é isso. Devo dizer que tô achando bem interessante, eu gosto da arte e da ideia de expandir um conceito de um episódio. E eu tô meio ansioso pra saber como eles vão explicar tudo isso, como que o Ricardo tem a ver com isso. Uma coisa que nem o próprio desenho explicou. Então, será que é realmente justo esperar que o AU explique? Não sei dizer. Uma última coisa que eu queria dizer é... Se o vídeo pede pra lavar as mãos e ter cuidado com mordidas, é porque a infecção se dá diretamente pela saliva, o que pode tornar as coisas muito mais perigosas se você não precisa ser necessariamente mordido para adquirir. Enfim, foi uma coisa que eu fiquei pensando. Bom, João Pedro PV7GW, eu espero que você tenha gostado do vídeo, viu? Eu não trouxe antes porque, como eu disse em outro vídeo, eu tava me dedicando a fazer um mês inteiro de My Little Pony, mas aí chegou o seu momento, o The Joy apareceu. Eu achei bastante interessante, também bem sucinto por enquanto. Foi um vídeo legal, eu gostei de conhecer esse universo. Por favor, verifiquem se vocês estão inscritos no canal e ativem o sininho se for possível, porque o YouTube simplesmente não tá notificando os vídeos. Também é importante me seguir nas minhas redes, onde eu posto quando o vídeo sai, e também muitas coisas extras. E se você quiser mais coisas extra ainda, você pode assinar o Clube dos Cowboys e ter direito a vídeos exclusivos e as lives do canal. Também o nosso grupo no Discord. Por hoje é isso, valeu e tchau!